Mas aí, nesse meio do caminho, que riscos os usuários aí dos aplicativos da Meta estão correndo, hein? Boa tarde. Boa tarde, Paula. O que aconteceu foi o seguinte, no dia 26 de junho, a Meta tinha mudado a política dela e ela começou a usar os nossos dados para treinar inteligência artificial generativa. Então, vamos por partes. O que é isso? É aquela capacidade de você gerar coisas. Tem muita gente que está usando o ChatGPT para gerar texto, outros para gerar imagens e até vídeos. Então, imagina só, usar as nossas fotos, os nossos vídeos, as nossas postagens, nossos stories para treinar uma inteligência artificial e aí as pessoas vão poder gerar conteúdo. Bom, o que aconteceu as pessoas não foram notificadas. Lá na Europa elas foram, gerou uma polêmica gigantesca e a Meta recuou. Aqui no Brasil ela não avisou ninguém e aí a Autoridade Nacional de Gestão de Dados notificou ela para ela parar de fazer isso. A Meta, ela fez um recurso, então ela tentou se explicar, tentou ganhar um tempo e aí o que aconteceu é que hoje esse recurso foi indeferido, ou seja, a Agência Nacional de Proteção de Dados, essa autarquia entende que essa coleta e esse uso dos dados, apesar da explicação da Meta, fere a Lei Geral de Proteção de Dados e fere os interesses dos usuários, principalmente de crianças e adolescentes. Então, imagina só, pais que fazem postagem com seus filhos ou adolescentes que fazem postagens, e aí esse conteúdo é usado para treinar essa inteligência artificial. Então, o que acontece é que foi estipulada uma multa de R$50 mil por dia se a Meta descumprir, e ela está proibida de fazer isso. Agora, igreja, vamos por partes. Vamos lá, que é o seguinte, a gente sempre fala que não tem como voltar atrás, é isso, a inteligência artificial tem muita coisa bacana para acontecer. Eu estava até lendo um artigo esses dias, você estava falando de ChatGPT, que as pessoas pensam, não, mas pega... Tem muitos empresários, por exemplo, que pegam um chat para se aperfeiçoar, não para imitar, não para copilar algo que vê que é lá pronto, mas para perguntar, olha, esse meu texto tá de acordo, o que eu posso melhorar? Então, assim, tem questões positivas, que você tiver uma mente, né, mais para frente, você consegue fazer com que isso tudo trabalhe a seu favor, para te ajudar. Só que a gente tem visto, com a inteligência artificial aqui no Brasil e pelo mundo, de pessoas com figuras públicas, isso que vem à tona, mas muitas pessoas que não têm figuras públicas com seus dados totalmente roubados. E aí você tem a sua voz, você tem o seu rosto, não é à toa que existe essa discussão nos Estados Unidos e aqui no Brasil, porque a gente está em ano eleitoral, mas a gente viu recentemente mais uma atriz sendo isso, ou seja, vídeos eróticos dela surgindo por aí com a voz dela, ou seja, é ela, a gente vê ela, mas não é. Nunca foi ela que fez. Então, nesse meio do caminho, de que forma a gente pode se proteger? Porque isso é algo que acontece que depois você tem que provar que não é você. E aí o dano, ele já aconteceu na igreja. Esse é o ponto. Então, quer dizer, a inteligência artificial é um caminho sem volta, ela ajuda muito, ela traz ganhos de produtividade, de criatividade, mas tem esses problemas, como você muito bem mencionou. Então, até por isso que em algumas discussões, até alguns críticos usam o termo que é um plágio suficientemente sofisticado. Então, imagina só uma IA que ela consegue aprender a voz, as músicas, textos e tudo mais. Aí ela embaralha isso suficientemente. Quando a pessoa utiliza, na verdade, ela está usando feições, textos, imagens, propriedade intelectual de outras pessoas, e aí não existe pagamento. E o pior desses usos, o uso mais nefasto que existe é esse que você mencionou, que é usar, seja qualquer característica, não só para geração de vídeos, mas especialmente nesse caso, porque o ponto central a pessoa vai ter que tentar se justificar depois, e muito pior do que isso, em tempos em que o compartilhamento é instantâneo, em que você não tem um selo, alguma espécie de rastreabilidade desse conteúdo, e a partir do momento que as pessoas formam as suas opiniões, e muito mais do que isso, as suas convicções a partir daquilo, isso se torna uma arma, né? Então, é uma arma para você difamar uma pessoa, e é o pior dos mundos. Por quê? Porque não tem rastreabilidade, é difícil achar quem fez isso, é difícil punir. Por exemplo, caso de imagens que tenham um teor sexual, veja, nós temos a tipificação do crime, por exemplo, de vazamento de imagem íntima. Nós temos a tipificação de crime de geração de imagem falsa com conteúdo sexual.
mas imagina só o que acontece com todos os outros conteúdos. Então, claro, existem penas mais severas, mas é difícil fazer esse rastreamento, difícil punir. Agora, nós temos isso em todos os campos, então, no campo político, no campo empresarial, em todos os lados. Isso que é o grande perigo, né? Tem séries aí que eu assisto que as séries, elas vão sempre além, a gente acha, não, isso não vai acontecer. Quando a gente vê, a gente já está acontecendo, não dá nem um ano, e está acontecendo. Agora, porque hoje em dia, qualquer aplicativo, qualquer lugar que a gente vai entrar, a gente tem que aceitar tanta coisa e a gente não lê, né? Porque a gente está ali com pressa para aceitar, para entrar aqui, para entrar ali, para ver o que vai acontecer, para fazer uma compra, enfim, a gente aceita tudo e não lê nada. Mas tem alguma forma de a gente, nesses aplicativos ou até outros, desativar ali a coleta de informação? Ou seja, olha, este aplicativo não pode fazer a coleta da minha informação. Tem como fazer isso nesses aplicativos ou no nosso celular? Existe uma alternativa enquanto esse perrengue, essa treta aí da Meta não é resolvida? Olha, esse assunto é extremamente polêmico pelo seguinte, aí existe uma divisão importante, por exemplo, entre Apple e Google, para quem usa Android e a diferença em quem usa iOS. Só para dar um exemplo do que eu estou falando, até não muito tempo atrás, todos os aplicativos eram opt-in automático. O que isso quer dizer? Você concordou sem mesmo ter concordado, sem saber com o que você está concordando. E aí, o que a Apple fez há algum tempo atrás? Por exemplo, o aplicativo vai rastrear o teu GPS. Aparece uma notificação pedindo, você quer deixar que esse aplicativo rastreie o teu GPS, sim ou não? No caso do Android é bem mais difícil. Então, nessa atualização dos termos que a Meta fez, até era possível. Mas imagina só, os usuários não foram nem notificados que os termos tinham sido trocados. Então, a opção existia, ela estava lá na aba de privacidade. Então, é lá, por exemplo, no Instagram, que a pessoa pode entrar e escolher quais dados serão compartilhados, rastreados. Agora, pergunta que eu faço aqui, quantas pessoas sabiam disso ou já fizeram ou já olharam essa aba de privacidade? Né? Então, pouquíssimas pessoas. Então, o debate hoje é que, claro, muita gente entende que regulamentação seria interferência na política das empresas, cercear as liberdades. Mas quando as pessoas olham esse outro lado, elas param para pensar no seguinte, puxa, ainda bem que tem LGPD, né? E o outro ponto que é importante é o seguinte, basicamente, como essas ferramentas são pretensamente gratuitas, ou você aceita 100% ou não aceita nada. Então, o usuário, no final das contas, ele tem pouca opção para customizar, não é exatamente uma troca, do tipo, eu não compartilho minhas fotos, então eu não posso usar um editor de foto. A maior parte dessas plataformas é o seguinte, olha, estão aqui os termos, eles são quilométricos, incompreensíveis, e ou você aceita ou você não usa o aplicativo. É uma armadilha que a gente acaba caindo, infelizmente. Ô, Igreja, um grande beijo para você e a gente segue acompanhando essa história aí. Até mais, viu? Outra, até a próxima.